Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje eu tô aqui para então dar início a esse projeto de leitura. Na verdade não bem um projeto de leitura, né? Foi um dos projetos que eu me propus a ler e eu falei sobre ele no vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards, eu acho que é desse lado, sobre as minhas metas para o ano de 2017. E uma delas era começar então a ler mais contos e consequentemente trazer aqui para o canal. A coletânea que eu, enfim, escolhi para dar início a essa playlist que vai ficar aqui no canal, enfim, de forma fixa, foi o Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino, da Companhia das Letras. Esse livro aqui tem uma introdução bem bacana, né, do próprio autor, né, do próprio Ítalo Calvino, falando sobre o conto fantástico, dando meio que uma breve introdução sobre essa forma de escrita, não essa forma de escrita, mas essa forma de fazer a arte, no que diz respeito à história, à criação, a enredo, e como o conto fantástico, ele meio que, sabe, ele veio passando as gerações em gerações e como isso vai arrastando os autores que hoje nós consideramos ícones. Uma das coisas mais bacanas que ele vai acabar falando nessa introdução pra gente são em relação aos autores mesmo. Então assim, você vai ter ali os autores que fizeram diferença na sua época de vivência, alguns autores que antecederam Poe, né? Porque quando a gente fala em contos de mistério, de morte, essas coisas, de horror, a gente pensa logo em Edgar Allan Poe, mas teve muita gente boa que produziu e ele vai trazer isso pra gente. Outra coisa que o Ítalo Calvino vai fazer também aqui é meio que destrinchar a diferença de produção de contos em diferentes lugares do mundo. Então ele vai falar as características mais, como eu poderia dizer, mais latentes dos autores ingleses, dos franceses, e como cada um tinha assim sua peculiaridade, enfim, em relação à escrita. Bom, o conto que hoje eu vou falar com vocês, né, como vocês já devem ter em mente, vai ser um vídeo com spoilers, porque a ideia mesmo é falar para vocês o conto todo, início, meio e fim, né, com alguns comentários. E o conto, como vocês já podem ter, né, já podem terem visto no título, é O Sortilégio de Outono, desse autor alemão. Como alemão não trabalhamos, então vai ficar a cargo de vocês se a minha pronúncia está correta ou não, claramente não vai estar, tá? É desse autor aqui, o Josef von Eichendorff. Acredito que seja assim, se não for me corrija nos comentários. O bacana desse conto aqui, eu não sei se todos são assim, mas aqui logo na primeira página temos uma breve introdução da vida desse autor, né, desse romancista, que na verdade ele viveu de 1788 a 1857. Esse conto, né, essa novela, esse recorte de novela foi publicado póstumamente, né? Então assim, só depois que o autor morreu que ele foi publicado. E esse conto, ele na verdade é um reconto, né, de uma lenda medieval, né, muito famosa na Alemanha, e o país aqui, digamos assim, o local onde vai se passar a história, meio que vai se basear no planeta, talvez, Vênus, né, onde a gente vai ter esse contexto mais nefasto, mais pecaminoso. Ele vai colocar isso no seu conto. Bom, esse conto, Sortilégio de Outono, ele começa do momento em que esse cavaleiro, que a gente não sabe muito bem quem é, ou enfim, de onde ele vem, ele está ali em uma expedição, né, ele está indo à caça junto com outros cavaleiros, e ele acaba indo para a floresta, enfim, como forma de espairecer, e ele acaba se deparando com uma figura de um senhor meio estranho. Ele está meio pálido, ele está meio desgastado pelo tempo, e ele acaba, enfim, conversando com ele para tentar sair dali. Ele não consegue mais voltar, e esse senhor, ele fala o seguinte: você pode passar uma noite na minha tenda, né? Você pode passar uma noite junto comigo. Então esse ermitão e o cavaleiro vão para dentro da floresta. Nesse momento o cavaleiro, ele meio que passa a ter uns momentos ali de, como poderia dizer, de agradecimento mesmo, assim. Ele fica feliz por aquele senhor estar ali ajudando. Ele acaba tentando puxar assunto e tal, mas essa pessoa, ele é muito assim, ele é muito estranho, ele é muito pálido, ele é muito, sabe, na dele, e ele não fala muito. E ele promete que ao primeiro raio da aurora ele vai levar o cavaleiro de volta para a floresta onde ele deveria estar. Acaba que na manhã seguinte, como prometido, ele acaba levando o cavaleiro de volta para o vale, onde ele acabou se perdendo ali do grupo dele. E esse cavaleiro meio que se separa e sobe a uma montanha, e ele vê que não é tão longe do seu castelo. E ele fala: eu posso voltar sozinho. Então o que é que ele faz? Ele volta ali para casa do ermitão para, enfim, agradecer ele, e ele faz um seguinte convite: por que você não vem lá no meu castelo, sabe? E o ermitão vai, simplesmente ele vai. Chegando lá, o que acontece? Esse cavaleiro, ele fala o seguinte:
aproveitando desse momento ali, ele fala, por que você não fala um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre sua experiência ali e tal, na floresta, aquela coisa toda. E o ermitão fala, olha, eu posso dizer pra você o que acontece na minha vida se vocês me prometerem que não vão falar nada e não vão insistirem em eu falar de fato quem são as pessoas dessa minha história. Então ele meio que vai omitindo ali tudo. E o ermitão começa a contar a história. E aí a maior parte do conto. A gente acaba sabendo que o ermitão, enquanto jovem, era um cavaleiro também. E tinha meio que uma idade X ali para esses cavaleiros irem pra guerra. E na festa de despedida do seu melhor amigo, o ermitão acaba se apaixonando pela mulher do seu melhor amigo. Só que é um amor platônico, é um amor assim incondicional, porém sem retorno. Ele não aguenta aquilo e na manhã seguinte, antes da partida deles dois, ele acaba falando para essa mulher o que ele realmente sente e ela diz simplesmente que não dá certo porque ela está se casando com uma pessoa e ela vai embora. Ele fica ali totalmente devastado, ele simplesmente some do castelo, passa muitos momentos, a gente não sabe muito bem quanto tempo ele fica vagando pela floresta e tendo reflexões e triste, se lamentando pela vida miserável que ele tem, até o momento em que ele escuta um som de harpas, e ele vai escutando aquele som e ele vai seguindo a melodia e acaba que ele vê um senhor numa pedra, ele tem um susto ali, ele acredita que ele matou esse senhor e ele continua seu caminho, até o momento que ele se depara com um castelo, e esse castelo tem um belo jardim. Quando ele olha para a janela, quem ele vê? A mulher que ele era apaixonado. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, mas enquanto o ermitão está contando essa história para o cavaleiro no seu castelo, ele diz o seguinte, ele se depara com aquela família feliz, né, já que está ali o cavaleiro, a sua esposa, os filhos, e ele fala, és feliz, e admiro a tua figura robusta, elegante e viril como verdadeiro temor e reverência. Como vives impassível a mágoa e o júbilo e levas a vida sereno, ao mesmo tempo que pareces entregar-te a ela por inteiro, tal qual um marinheiro que sabe muito bem como manejar o leme e não se deixa confundir em seu curso pela maravilhosa canção das sereias. Na tua presença já me senti várias vezes como um tolo covarde ou como um louco. Há pessoas inebriadas de vida. Ah, como é terrível ficar sóbrio outra vez de um só golpe. Então você vê que esse personagem ele tem assim um ar meio mórbido, né? Enfim. E voltando, agora quando ele está se deparando de frente com aquela mulher de novo, ele não acredita no que os seus olhos estão de fato lhe mostrando, e a mulher vem com tudo assim pra cima dele, e ela fala que ela não pode ficar com ele, porque ela já é casada com outro, e ela vai embora. Ele acaba nesse momento parando de contar a história pro cavaleiro, o quadro muda, e aí ele diz que dali em diante ele não pode mais falar nada. E o cavaleiro olha pra ele e diz as seguintes palavras: Deus meu, então não nos reconhecem mais? Eu sou seu velho e fiel irmão de armas, Ubaldo, e esta é a tua Berta, que amaste em segredo, que ajudastes a montar no cavalo depois daquela festa de despedida em teu forte. O tempo e uma vida movimentada embaraçaram desde então nossas feições de fresca juventude, e eu só te reconheci quando começastes a narrar tua história. Eu nunca estive num lugar como aquele que descrevestes, e nunca lutei contigo sobre pedra nenhuma. Logo depois daquela festa, parti para a Palestina, onde combati por muitos anos, e a bela Berta que vês aqui se tornou minha mulher após meu retorno. Berta também não te viu nunca mais depois da festa de despedida, e tudo o que narrastes é pura fantasia, um feitiço maléfico que desperta a cada outono e então sempre te põe a perder, meu pobre Raimundo. Te manteve seduzido durante muitos anos com ardis de mentira. Sem te dares conta, vivestes meses como se fossem dias. Ninguém sabia quando retornei da terra prometida, para onde tinhas ido, e nós te dávamos há muito por perdido. Você percebe que tudo foi uma grande mentira, tudo foi uma grande ilusão. Esse Raimundo ele passou a vida toda castigado por fantasias, por devaneios, então assim, ele sempre foi louco desde cedo. E o final do conto é sensacional, o que faz? E perdido em loucura, o pobre Raimundo seguiu a melodia pela floresta adentro e nunca mais foi visto. Bom, e assim termina esse conto, Sortilégio de Outono, que eu achei fantástico. E você percebe que não é um conto que tem, como poderia dizer, pontos de terror, não tem coisas macabras. É simplesmente um conto que te choca no final por te mostrar que a mente humana, às vezes, ela brinca com o imaginário e transformar tudo que está ao seu redor. Então, é sensacional. A ideia desse projeto, na verdade, além de ler mais contos, que é uma narrativa mais curta, né, relativamente, é fazer com que vocês também leiam mais contos, caso alguém não tenha o costume e queira passar a ter, tá? Fica aí como forma de incentivo. Talvez a sexta-feira que vem já tenha outro vídeo de outro conto. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Se vocês ainda não estão inscritos, se inscreve aqui embaixo.
caso você ainda não esteja inscrito, né? Eu acho que já falei isso 2 vezes. E se vocês já leram esse conto, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.